Milionário aos 23 anos, é isso que eu vou proporcionar para o meu filho Cauê, de 2 anos e 11 meses. Inclusive, semana que vem, na outra, está fazendo 3 aninhos, dia 7 de julho. Bom, para quem não sabe, eu invisto todos os meses R$ 250 do meu bolso, certo? Numa carteira diversificada para o meu filho, com o objetivo de tornar ele milionário aos 23 anos. E pessoal, o mais importante de tudo isso não é somente o patrimônio que eu estou conseguindo montar para o meu filho, mas é para fins educacionais, ou seja, eu vou fazer com que meu filho entenda e tenha uma clareza muito maior de como funciona o dinheiro, como funcionam os investimentos, como funciona o poder dos juros compostos, até porque, pessoal, essa carteira, o foco dela é em renda, e essa renda automaticamente vai ser a mesada do Cauê quando ele crescer um pouquinho mais. E a partir disso ele vai começar a tomar as próprias decisões. Ele vai estar do meu lado aqui, tomando as decisões referente à carteira dele, onde ele vai investir, se ele quer tirar um pouquinho, certo? Para comprar um brinquedo, enfim. Então é isso que eu vou conseguir proporcionar com meu filho, com planejamento e com apenas R$ 250 por mês. Vamos para a tela para ver como é que está a carteira do Cauê. Já estou dentro da corretora Rico aqui, que é a corretora que eu uso para investir para o Cauê, né? A gente consegue ver que ele tem R$ 9.887 investidos e hoje a gente vai investir R$ 415, que é proveniente do meu aporte mais os dividendos. Vamos ao resultado que o Cauê está tendo então. Vamos ver a evolução aqui, pegar desde o início. E a gente consegue ver, pessoal, que a gente teve uma queda bem relevante, para dizer ali desde abril, né? A gente teve uma queda bem relevante da própria bolsa e a nossa carteira também. Ela caiu de 41%, que estava a rentabilidade, para agora uma rentabilidade de 30%, ficando abaixo, inclusive, do CDI. Dentro da renda variável, né, pessoal, a gente sabe que isso acontece, é normal, a gente pode ver várias flutuações ao longo do tempo aqui, né? Mas o que é importantíssimo, a gente consegue ver a evolução do patrimônio do Cauê. A gente consegue ver o quanto o patrimônio ele vem evoluindo, né? Porque tem aqui tanto os juros compostos quanto os dividendos trabalhando, que eu vou mostrar logo para vocês. E aqui foi quando a gente descolou e realmente conseguiu uma rentabilidade bem acima do que o capital investido, tá? Se a gente for comparar aqui então, pessoal, com outros indicadores, como a própria inflação, né? Claro que daí a gente já está bem acima da inflação, e comparar com o Ibovespa, certo? Estamos ali um pouco abaixo do Bovespa também, Bovespa 46 na carteira com 30. Aqui foi quando a gente descolou um pouquinho do Bovespa, né, pessoal? E com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, a gente consegue ver que estamos com 30 contra 18 do IFIX. Importante, tá, pessoal? A carteira do Cauê hoje ela é separada 50% ações e 50% fundos imobiliários, certo? Como a gente consegue ver aqui embaixo. Então, a nossa carteira, basicamente, metade dela está exposta ao Ibovespa e metade está exposta ao IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. E a gente consegue ver que a nossa evolução como um todo, ela está praticamente entre esses dois índices. Carteira com 30, Ibovespa, como a gente viu, com 46, então 16 abaixo, e o IFIX, como a gente viu aqui, com 18, 14 acima. Então a nossa carteira está mais ou menos no meio ali, entre o IFIX e o Ibovespa. Claro que a tendência é que, ao longo do tempo, a gente consiga se distanciar cada vez mais. Perfeito? Bom, pessoal, dentro da planilha aqui, então, de ativos do Cauê, nós estamos com o fundo imobiliário um pouquinho para trás, tá? A mínima coisa, está praticamente 0 a 0 aqui, tá? Então, eu vou aproveitar oportunidades de mercado que está surgindo agora, que tem várias classes, claro, mas para comprar duas ações, tá? A gente vai investir em duas ações. Antes de eu falar quais ações vamos ver os dividendos do Cauê. Esses dividendos é o que ele está recebendo de renda passiva, ou seja, proveniente dos aluguéis que os fundos imobiliários nos dão e também do lucro que as empresas estão distribuindo. E em junho, a gente quase bateu o recorde. Ó. Em março, a gente chegou a 93,03 de dividendos e em junho, 92,19. E olha que interessante, pessoal. A gente consegue ver que o aporte do Cauê é 250. Então, o último dividendo que a gente recebeu aqui, desse mês de junho, ele já representa cerca de 40% de todo o aporte do Cauê. É o poder da bola de neve acontecendo na prática. E lembrando que esse capital aqui, por mais que a nossa rentabilidade lá está um pouquinho abaixo do CDI, Jonas, é normal, tem essa volatilidade, mas esse capital aqui, ele já está entrando para mim a custo zero, vamos dizer assim. E eu reinvestindo esse capital, eu consigo acelerar o processo de ganho patrimonial que a gente viu no gráfico anterior. Tá? Se a gente for pegar no ano, também conseguimos ver de forma bem clara essa evolução. 23, 24, 25 e chegando 26 aqui na metade do ano, com cerca já de 85, 90% de dividendos recebidos já em relação
ao ano de 2025. Então mostra essa evolução que a gente vem tendo, tá? Dentro da planilha de alocação do Cauê, nas ações, a gente até vê que a Kepler está mais para trás, pessoal, mas eu não vou investir em Kepler, tá? Eu vou investir em outra empresa aqui, que é a Vulcabras, certo? Que está mais para trás, bem parecido com o Kepler ali, pela oportunidade e por estar muito próximo a essa macroalocação, e vou adicionar uma empresa nova na carteira. Então, esses percentuais objetivos eles vão mudar, e aí sim que eles mudarem, a gente vai ver que também a Kepler já vai ficar um pouco mais para trás, porque eu vou baixar um pouco a exposição nela, beleza? Vamos lá então. Vulcabras, pessoal, por que eu vejo a Vulcabras como uma oportunidade hoje? É uma empresa que passou por uma reestruturação ali pós 2020, certo? Já falei mais dela no primeiro investimento que eu fiz nela, mas, pessoal, só para vendo algumas métricas de forma bem rápida, ela está com uma relação preço-lucro de apenas 4 vezes, a mínima histórica. Claro que a gente teve, sim, um resultado não recorrente, agora no último ano, ou seja, é um resultado que não é proveniente somente das suas vendas, tá? Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, é uma empresa que vem crescendo muito lá desde 2020 e tendo excelentes resultados. Muito bem administrada, a marca Olímpicos, então, deu um boom muito grande, e onde quando a gente fala de calçados esportivos, a Olímpicos domina o mercado, tá? E se a gente for ver, ela teve uma queda bem acentuada nos últimos tempos, chegou a cair 27%, depois de atingir a máxima dela ali em janeiro, tá? Então uma queda bem relevante, lembrando que o lucro dela segue crescendo, e a gente teve esse descolamento entre o lucro e a cotação. Outro fator importante aqui, pessoal, que se a gente for ver, o próprio controlador da empresa, ó, aqui em 1º de março de 2026, comprou várias ações da empresa. E ele comprou essas ações a um preço de 16,24, foi o que ele pagou. Então, se o próprio controlador da empresa entende que a empresa está barata, né, que é a pessoa que mais entende da empresa como um todo, é um bom sinal para nós. Então, se ele pagou 16,24 achando que a empresa está barata, agora está sendo negociada a 14,38, ali com 40. Então, eu vejo como uma excelente oportunidade de investimentos, tá? Então, vamos fazer o primeiro investimento antes de falar outro? Não, depois eu vou primeiro falar do outro, tá? A outra empresa que a gente vai investir é uma empresa, pessoal, obviamente extremamente conhecida, centenária, e uma empresa que eu também vejo como um excelente momento de investimento. Essa empresa que eu estou falando, pessoal, é Banco do Brasil. E por que eu vejo como excelente momento? Tem algumas questões importantes aqui. Se a gente for ver o índice preço-lucro como um todo, ele não está lá nas mínimas históricas. Inclusive, ele está acima da média de negociação da história aqui do banco. Porém, essa fórmula, pessoal, o nome já diz, né? Preço dividido por lucro. Então, a gente teve uma queda acentuada do lucro do Banco do Brasil, por isso que esse índice também está mais alto que a média, só que quando a gente vai ver o valor patrimonial, aí sim a gente está nas mínimas históricas. Então, mesmo índice lá de 2015, 2021, ali que foi pós-pandemia, né, 22, então a gente está nas mínimas históricas. E esse lucro, ele decaiu muito, claro, pela crise no agro, que o Banco do Brasil, ele majoritariamente sua carteira é focada no agro, só que tem uma questão que os bancos têm, né, pessoal, que é o provisionamento de perdas, ou seja, os próprios bancos, eles provisionam um certo valor para inadimplência. E esse valor, teoricamente, ele sai do lucro líquido. Então a gente vê que o Banco do Brasil, ele provisionou agora, nos últimos tempos, um valor bem acima da média, certo? Então o seu lucro líquido, claro que ele foi afetado por toda essa situação, mas essa queda grande que teve, uma grande parte desse valor ele veio aqui para a provisão de perdas. Então, no momento que isso voltar, né, que o Banco do Brasil e a próprio agro como um todo se estabeleceram um pouco mais, automaticamente esse lucro ele começa a voltar, pessoal. E aí a tendência é que o banco volte a crescer. Óbvio que não é nenhuma recomendação, mas eu vejo com bons olhos, né, e como uma excelente oportunidade o Banco do Brasil hoje. Quando está todo mundo falando mal, todo mundo está xingando, dizendo que o banco não serve mais para nada, normalmente é o melhor momento para investir, né, pessoal? E se a gente for ver, isso não é agora que aconteceu. Se a gente for ver ao longo dos anos, já aconteceu várias vezes. O próprio Banco do Brasil, se a gente for pegar aqui, por exemplo, ali no, vamos pegar em crises, tá, pessoal? Subprime, lá em 2008, certo? O resultado até não foi muito afetado, ó, do ponto de vista aqui de lucro líquido, receita, porém, subprime, vamos pegar aqui, a gente vê uma queda bem relevante que o banco teve, ó, caindo aqui de R$ 4,450 a cotação, 5 para 2,47, uma queda de 50%, até mais. Se a gente for pegar 2016, que tivemos ali o impeachment da Dilma, né,
A gente vê o banco também, o resultado sendo afetado, então 2015, 16, 17, 18 aqui um lucro mais baixo, as próprias margens caindo. E o que a gente viu aqui no banco, né, na cotação do banco, uma queda bem acentuada, também sendo de 7 para ali a mínima de 3, mais de 50% de queda, 3,80. E pandemia, pessoal, mesma coisa, saindo de 16 para 9, uma queda bem acentuada. Então são momentos que historicamente são bons momentos de aporte. Agora a gente também teve uma queda bem acentuada, a gente saiu de 26 para agora R$19 mais ou menos a cotação da ação. Claro que agora os resultados também foram afetados. Então eu vejo como uma excelente oportunidade de investimento. Não é algo que vem para o dia para a noite, tá? Não é algo que vai, daqui a 3, 4 meses o Banco do Brasil vai recuperar, vai dar tudo certo. Não, não é assim que vai acontecer. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai montando posição no banco aqui, tornando a nossa posição cada vez mais relevante, porque o Cauê não investe um capital lá tão alto, tá? E mesmo com todas essas situações, pessoal, o Banco do Brasil rendeu nos últimos 28 anos uma média de 17% ao ano de rentabilidade. Se for pegar os últimos 10 anos, uma média de 16% ao ano. Então, mesmo com todos esses problemas, ele apresenta um resultado interessante e paga bons dividendos, né, pessoal, que é um dos focos aqui da carteira do Cauê, né, quando a gente vai ver aqui nos proventos. Agora o yield até está baixo, mas se pegar uma média de dividend yield dos últimos 5 anos, uma média de 7,2% ao ano, né? Se for pegar historicamente com uma média de mais ou menos 7% ao ano também, um dividend yield bem interessante. Perfeito? Vamos então lá para a Rico. Vamos abrir o Home Broker aqui. Logo também tenho que ver a macroalocação da empresa. Vamos lá, vamos entrar. O quanto eu vou investir aqui então, pessoal? Primeiro, tá? Eu vou pegar aqui e vou ajustar essa macroalocação. Então, Banco do Brasil, eu vou ajustar aqui e vou ajustar aqui embaixo. Eu vou diminuir minha macroalocação, meu objetivo em Kepler, tá, pessoal? Pelo risco que o próprio agro como um todo tá apresentando. Vou reduzir um pouco minha exposição do Bradesco, porque eu vou investir em mais um banco. Então, automaticamente, eu vou reduzir minha exposição aqui. E vou colocar aqui Banco do Brasil em torno de 9% de exposição, tá? Vamos ver quanto eu vou investir em Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu vou comprar, deixa eu ver, mais ou menos 12 ações do Banco do Brasil. Mais ou menos não, vai ser 12 ações do Banco do Brasil. Então vamos lá. Home Broker está aqui. Mudou até o Home Broker da Rico, né, pessoal? Mudou. Vamos buscar um ativo aqui. BBS3. Lembrando que eu tenho que colocar o F atrás, né, pessoal, de fracionário, porque o número que eu vou comprar não é múltiplo de 100, tá? Então, vou comprar 12 ações, vou deixar no mercado, 12 ações, comprar, vou botar minha assinatura eletrônica, salvar a assinatura, confirmar a ordem. Ordem enviada com sucesso, aqui do ladinho já aparece a ordem executada, certo? Vamos só ver o valor que foi executada a ordem. Deixa eu ver aqui. Aqui já aparece, ó, disponível para negociar então R$170. Vamos comprar também Vulcabras. Vamos procurar aqui. VUC3. F também, que é fracionário. Vamos ver quantas a gente consegue comprar, pessoal. Vamos ver se vai dar, acho que 12. Não, 12 vai faltar R$2. 11 então. 11. 157, disponível 170. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, 11. Comprar. Tudo certinho, 11. Confirmar ordem. Ordem executada já aqui do lado. Vamos ajustar na planilha, mais 11 Vulcabras, 31. Isso aí, pessoal, já mandou aqui para a próxima. Compras feitas, então, da carteira do Cauê. Não te esqueça de curtir esse vídeo, certo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo se você tem Banco do Brasil ou Vulcabras na sua carteira. E, claro, mande para os amigos de vocês. Até a próxima. Valeu!